A paz do Senhor, igreja. Podeis tomar os vossos assentos. Agradeço primeiramente a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concede e também ao meu pastor João pela confiança que nos dá nessa noite de assim transmitir a palavra de Deus. Confesso, meus irmãos, que grande é a responsabilidade. De maneira nenhuma nós nos acostumamos, porque a mão fica gelada, o coração acelera, porque nós sabemos quão responsabilidade é transmitir a palavra de Deus. Mas temos a confiança e a fé no nosso Senhor, assim como Ele já tem falado desde o início deste culto. Tenho certeza que Ele há de continuar falando conosco. Obrigado, pastor. Ele há de continuar falando conosco e Ele tem uma palavra para nós nessa noite. Sem perca de tempo, peço para a igreja abrir as vossas Bíblias no livro de Daniel, no capítulo 7, versículos 13 e 14. Peço aos irmãos, a atenção dos irmãos, que os irmãos possam estar acompanhando na sua Bíblia. É uma palavra escatológica, mas muito atual. Já dizia o pregador que a palavra de Deus, ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã, no dia seguinte. E é verdade. A palavra de Deus, ela se faz nova a cada manhã. Daniel, no capítulo 7, versículos 13 e 14. Que Deus também abençoe nossos irmãos que estão acompanhando pela internet. Quando nós também, de alguma forma, não podemos vir, também acompanhando. E posso dizer aos irmãos aí do veículo de internet, que é uma grande obra, um grande trabalho que os irmãos têm feito, que Deus abençoe os irmãos e continue nessa fé, nessa perseverança. É uma obra, irmãos, que eu acredito que não vai parar após a pandemia, irmãos. Porque é um meio de comunicação, é um meio de alcançar, do Evangelho ser pregado e da palavra de Deus ir muito além. Amém? Deus abençoe nossos irmãos. Daniel capítulo 7, versículo 13 e 14, diz assim, todos acharam? Digam amém. Amém, glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações, línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará. O seu reino, o único que não será destruído. Amém? Meus irmãos, eu glorifico a Deus, porque Deus Ele é bom, Deus Ele é fiel, e nós estávamos meditando, buscando a Deus a direção, buscando a Deus em oração, e o Senhor Ele falou conosco através da tua palavra, e eu quero nessa noite compartilhar juntamente com os irmãos e falar um pouco acerca do reino milenial de Cristo. Mas antes,
falar um pouco acerca de Daniel. Daniel, que foi um jovem judeu, que foi levado cativo para a Babilônia. Esse Daniel era um jovem instruído, era um jovem que tinha conhecimento, que era um jovem da linhagem real. E esse jovem, ele propôs no coração que ele não se contaminaria com os manjares do rei da Babilônia. Daniel colocou no seu coração de manter a sua fidelidade para com Deus, ou seja, de não negar a sua fé, de não negar aquilo que desde criancinha ele cresceu ouvindo acerca de Deus, as histórias de como Deus operou na nação de Israel. E Deus, ele se agradou de Daniel. Deus, ele se agradou da posição que Daniel tomou. Assim também, meus irmãos, nesta geração, nós vemos uma carência de pessoas que tomam posicionamento, de pessoas que se posicionam para defender a sua fé, para defender aquilo que eles acreditam. Ou seja, pessoas que não se corrompem com o curso que o mundo ele toma. E Daniel, ele propôs no seu coração que ele não ia desagradar a Deus, mas que ele ia manter a sua fidelidade para com Deus. E Deus se agradou dessa posição de Daniel, de tal forma que Deus chega a dizer que ele era um homem muito amado. Ele era um homem muito amado, e por ser muito amado, Deus revelou para Daniel os acontecimentos que haveria de acontecer nos últimos dias. E Daniel começa a ter visões, começa a ter revelações. São várias visões que Daniel tem, são várias revelações. Daniel, ele possui um dom de interpretação de sonhos. E Deus foi abençoando Daniel. E nós chegamos aqui no capítulo 7, aonde por volta do ano 600, mais ou menos 605 a.C., Daniel recebe esta revelação, a revelação do que aconteceria nos últimos tempos, do que aconteceria nos últimos anos. Então ele tem uma revelação, a revelação que Daniel tem, se você acompanhar a partir do capítulo 7, dos versículos a seguir, ele tem a revelação com 4 animais. O primeiro animal que ele tem a revelação é um animal, que ele vê um leão. Ele vê um leão que tem asas, é um leão alado, que possui asas. E este leão, ele representava o império da Babilônia. Nós sabemos que a Babilônia até então era uma potência que escravizou a Israel, é uma potência que dominou a Israel. E Daniel vê aquele leão representando Babilônia, mas ele tem uma outra visão. Ele vê um segundo animal. Este segundo animal é um urso. E este urso, ele representava o império chamado Império Medo-Persa. Nós sabemos que após Babilônia, após o seu rei Nabucodonosor, este rei pecar contra Deus, Deus o prometeu que iria tirar este rei de Nabucodonosor. E em seguida viria um reino chamado Medo-Persa. E quando Daniel tem essa revelação, esta revelação também se cumpre naqueles tempos, porque Babilônia, no auge do seu império, no auge da sua força, de repente vem uma nação inimiga e toma ali o seu império, esta nação chamada Medo-Persa. Mas Daniel, ele tem uma terceira visão, ele vê um terceiro animal.
E este animal era semelhante a um leopardo. E este animal representava o Império Grego. E este império, nós sabemos que também se levantou através de Alexandre o Grande, que tomou ali a maioria dos países da época oriental. Ele tomou ali aquela geração, ou seja, a visão do terceiro animal, o leopardo, ela se cumpriu também, porque nós sabemos que o Império Romano foi um grande império que se expandiu daquela época, que tomou muitas cidades daquela época. Mas ele vê então um quarto animal. E este quarto animal, ele não soube definir exatamente como que era este animal, mas ele diz assim, olha, o animal ele era espantoso, ele era terrível, mas segundo Apocalipse no capítulo 13, nós entendemos que este quarto animal, ele representa, nós sabemos hoje, que ele representa a besta que emerge sobre o mar, e este quarto animal representava o Império Romano, e nós sabemos que o Império Romano, ele se levantou justamente na época de Cristo, que foi um grande império, e que dominou naquela época, mas não somente ele via que ele se levantava, mas ele via ali que daquele animal levantava-se 10 chifres que representava 10 reinos. Ou seja, aleluia, nós entendemos que este quarto animal, ele se levantou como uma nação que dominava todo mundo, mas que ele se estenderia, subdividiria em 10 reinos. E a partir destes 10 reinos, se levantaria um com o poder de perseguir os cristãos, que um poder de perseguir a todas as nações. Nós sabemos que é justamente neste tempo que se cumpre o Evangelho, o nascimento de Cristo, e Cristo nasce justamente no Império Romano. Ou seja, a quarta visão de Daniel, ela se cumpre parcialmente, porque o Império Romano, ele se levantou, mas foi justamente nesse tempo que se cumpriu a palavra que Isaías disse: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Deus forte, maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. O poder está sobre os ombros deste menino. Aleluia, glória a Deus. É justamente neste império que nasce Cristo, que o Evangelho se começa a pregar. É justamente nesta visão de Daniel, que se cumpriu parcialmente, que nasce Cristo. A boa nova do Evangelho, então, é trazida àqueles que esperavam, os santos que aguardavam a salvação de Deus, os santos que perscrutavam as Escrituras Sagradas, esperando a salvação de Cristo, se cumpre justamente neste período, no período do Império Romano, e desse império se estende até hoje. Quando Cristo ele vem, ele prega o Evangelho, ele cumpre o seu propósito na terra, ele anuncia a salvação àqueles que creem. Aleluia, glória a Deus. Cristo então, ele fala acerca da sua vinda. Em Mateus, no capítulo 24, ele fala acerca da sua vinda, que se dará justamente através de 3 períodos.
que é um período chamado, primeiro período chamado princípio das dores, segundo período a grande tribulação, e terceiro período a vinda do Filho do Homem, visível a todas as nações. Neste primeiro período chamado princípio das dores, aleluia, glória a Deus, Cristo relata alguns fatos que acontecerão, que nós já sabemos, que é o aumento das pestes, terremotos, aumento de falsos profetas, que é o princípio das dores, e nós temos presenciado nos dias de hoje o cumprimento destas palavras. Nós temos presenciado nos dias de hoje, aleluia, as pestes, as mortandades, as perseguições, nós temos observado, aleluia, glória a Deus. Mas aí Cristo fala então de um segundo período, chamado a grande tribulação, mas antes de continuar, entre o período de princípio das dores e o período da grande tribulação, a igreja será arrebatada, aleluia, aleluia. Vou repetir novamente, aleluia. Entre o princípio das dores e a grande tribulação, a igreja será arrebatada. Quantos podem glorificar a Deus por isso? Aleluia, aleluia. Tem pessoas pregando aí que a igreja vai passar pela grande tribulação. É mentira, aleluia. A igreja será arrebatada. Aleluia. Ainda na visão de Daniel, que ele vê esse quarto animal terrível, que hoje nós sabemos que no segundo Apocalipse capítulo 13, é a besta que emerge da terra, ou seja, a besta que emerge do mar. Mar aqui tem um significado de nações, de povos, aleluia, glória a Deus. E Daniel vê esta visão deste grande animal, que cresce, que tem 10 chifres, e através destes 10 chifres, cresce um chifre maior, que domina, que fala coisas arrogantes, que fala coisas terríveis. Aleluia, glória a Deus. Eu quero dizer para os irmãos, talvez você não esteja entendendo, eu quero dizer para você que a palavra de Deus, ela está se cumprindo a cada dia. Aleluia. Eu quero dizer que a palavra de Deus, ela está se cumprindo diante dos teus olhos. Oh, glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz que os sábios entenderão. A Bíblia diz que os sábios saberão o que está acontecendo, que os sábios se purificarão, porque eles saberão o que está acontecendo, aleluia. E nós temos visto a palavra do Senhor se cumprindo diante dos nossos olhos, e muitos ainda estão no sono da indolência, e muitos ainda estão questionando: será que Jesus ainda vai voltar? Será que Cristo vai voltar? Será que a igreja será arrebatada? Meu querido, eu te convido você a sair do será e tomar posse pela fé, acreditar, crer que o Senhor cumprirá a promessa dele sobre a tua vida. Aleluia. Aleluia. E Jesus fala em Mateus dos 3 períodos da sua vinda. Mateus capítulo 24. O princípio das dores, que é justamente o que nós temos observado. Aleluia. Glória a Deus. E sobre esta assolação, aleluia, a igreja será arrebatada para os ares, para encontrar, aleluia, com o Senhor.
Aleluia. E sabe o que é interessante? Que Daniel, 600 anos antes de Cristo, ele vinha à terra. Deus ele já havia mostrado para Daniel. Porque olha o que ele diz, aleluia, aleluia. Ele diz assim: eu estava olhando nas minhas visões, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, no período do quarto animal. Aleluia. E a igreja reinará com Cristo. Aleluia. Quando a igreja for arrebatada, então inicia-se o período da grande tribulação. Este período da grande tribulação é justamente o período que Daniel fala do quarto animal, que se levanta entre os 10 chifres, que representa 10 governos. Ele fala acerca desse chifre que se levanta com autoridade, falando coisas terríveis, falando coisas contra Deus. É justamente neste período que se cumpre esta profecia de Daniel. Porque quando a igreja será arrebatada, estabelecerá então a grande tribulação. Então se levantará este chifre, que representa um governo, que representa uma pessoa humana, mas que governará sobre a autoridade de uma força maligna, governará sob a autoridade de Satanás, que é a antiga serpente, que é o diabo que engana as nações, que engana os povos. Ele se levantará então como governo mundial, para estabelecer ali o seu domínio. E durante este período, que durará por 7 anos, este período que durará por 7 anos, ele estabelecerá o seu governo, perseguindo os cristãos que ficaram. Observa que não é os que foram arrebatados, mas aqueles cristãos que ficaram pela desobediência. E aqueles que permanecerem fiéis, crendo no Senhor, que não aceitarem o seu número, o número da besta, eles ainda serão salvos. Aleluia. Ainda serão salvos, porque Deus ele é um Deus misericordioso. Aleluia. Só que será em períodos difíceis, períodos aonde você só pode comprar se você tiver uma marca. Você só pode comprar algo, você só pode vender algo se você tiver uma marca. Os irmãos que costumam ler revistas, buscar informações, sabe que alguns países já utilizam algumas marcas, sabe que alguns países já utilizam alguns chips para compra, para venda. Ou seja, a humanidade está sendo preparada para este período. A humanidade está sendo preparada, sabe por quê? O nosso pastor, ele falou com muita propriedade, dizendo que o mundo jaz no maligno, ou seja, o sistema de governo jaz no maligno, o sistema de cultura jaz no maligno, o sistema de política jaz no maligno, o sistema de tecnologia jaz no maligno, o sistema de medicina jaz no maligno. Ele usa esses métodos. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia. E no meio da cultura, aleluia, em particular eu vou referir aqui uma em especial, que o diabo tem usado para confundir muitos jovens, que é a tatuagem. A tatuagem é uma marca no seu corpo, né? É uma simples marca. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Para você que se aceita tatuar, facilmente você aceitará a marca da besta. Aleluia. Não estou dizendo que tatuagem é a marca da besta. Entenda
mas facilmente você aceitará. Sabe por quê? Porque isso é o curso deste mundo. Isto é o curso que Satanás tem pregado para esta geração. E esta geração tem caminhado segundo o curso deste mundo. E Deus, Ele tem falado através do Evangelho, através dos seus profetas, através dos seus pastores. E muitos têm fechado os olhos, muitos têm fechado os ouvidos. Sabe por quê? Porque já o apóstolo já havia falado que chegarão nos últimos dias, muitos não suportariam a santa doutrina, porque eles se reunirem através de falsos profetas para ouvirem aquilo que agrada aos seus ouvidos. Aleluia, seria como comichão nos seus ouvidos, não suporta mais a santa doutrina. E Satanás tem preparado o mundo para justamente receber o governo mundial. Inicia-se então a grande tribulação. Inicia-se a grande tribulação, governada por esse líder mundial, governada por esse líder que perseguirá a nação de Israel, perseguirá a todos que falam de Deus, a todos que adoram a Deus. Este líder, ele se posicionará como Deus, no santuário de Deus, em Jerusalém, em Israel. Israel, para quem não sabe, já há um projeto de construção do terceiro templo, já há uma movimentação de preparação dos sacerdotes para a construção do terceiro templo. E é justamente, a Bíblia diz que o anticristo que se levantará, se assentará no templo de Deus, querendo ser Deus, parecendo ser Deus, no santuário de Israel. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Mas Jesus falou, vou correr por causa do horário, mas Jesus falou acerca do terceiro período da sua vinda, aleluia, que é a vinda do Filho do Homem, de forma visível, para que todos vejam Jesus vindo sobre as nuvens. Oh, aleluia! O terceiro período, Cristo virá sobre as nuvens, e com ele os seus santos, a igreja. Todos quanto têm essa esperança, purifica-se a si mesmo, diz a Bíblia. Aleluia, glória a Deus. E quando Cristo vier nas nuvens, aleluia, com a igreja, a Bíblia declara que ele virá pelejar contra este governo perverso, este governo do anticristo. E Jesus, ele virá, aleluia, e pelejará com a espada da sua boca, pelejará e matará o anticristo pelo poder da espada da sua boca. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. E quando Cristo matar o anticristo, aleluia, todos aqueles que aceitaram a sua marca, que se rebelaram contra Deus, aleluia, também serão mortos. Aleluia, aleluia. Então acontecerá uma coisa maravilhosa, que talvez você não tenha ouvido. Aleluia, aleluia. Cristo estabelecerá o seu reino milenial na terra. Aleluia, aleluia. Talvez você não tenha entendido a dinâmica, aleluia, daquilo que Deus ele tem preparado para você. Aleluia, talvez nós não possamos compreender aquilo que Deus ele tem preparado para a sua igreja. Aleluia, porque a Bíblia diz que Deus ele estabeleceu reis, Deus estabeleceu sacerdotes para o servir. Aleluia, em Apocalipse capítulo 1, versículo 6, e também no versículo 5 e do 9 ao 10,
nós vemos que Deus, Ele estabeleceu reis, Ele estabeleceu sacerdotes, aleluia, que governarão com Ele, que reinarão com Ele, aleluia. Cristo será o sumo sacerdote, mas aqueles que vierem com Cristo, reinarão com Ele durante 1000 anos. Quando Cristo vier na sua vinda, Ele prenderá a serpente por 1000 anos, o enganador, aleluia, glória a Deus, aleluia, aquele que enganava as nações, aquele que pervertia. Observa, o pastor falou claramente que é o amor ao mundo que levará muitos, aleluia, para o inferno. Mas aqui Deus está falando da transformação da terra, aleluia, porque a terra que estava sujeita à escravidão, agora ela será restaurada, porque no reino milenial de Cristo, aleluia, em primeiro lugar, Satanás será preso, conforme Apocalipse 22, será preso por 1000 anos, e aqueles que foram salvos, a igreja, aqueles que perseveraram, aleluia, na tribulação também serão salvos, e os santos do Antigo Testamento também foram salvos, e os que morreram com Cristo também já estão, juntamente com a igreja, reinarão com Cristo durante 1000 anos, na terra. Aleluia, são reis, são sacerdotes, que Deus estabeleceu para o seu próprio propósito, aleluia, aleluia. Se você acha, aleluia, que no reino milenial de Cristo, você ficará de braços cruzados, você vai se surpreender com o que Deus Ele vai te revelar nesta noite, aleluia. Porque os salvos, aleluia, os salvos estarão com Cristo. Estes salvos, eles estarão reinando com Cristo. Aleluia, no reino milenial, eles estarão governando com Cristo. Ao que vencer, diz a Bíblia, Jesus falando para a igreja de Tiatira, ao que vencer, eu concederei, aleluia, que reine comigo com vara de ferro. Eu concederei que governe com varas de ferro, aleluia, glória a Deus, aleluia. E aos sacerdotes, eles têm a missão de oferecer o sacrifício a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, porque a besta já estará, aleluia, presa, o falso profeta já estará preso, aleluia. E os que reinarem com Cristo, eles receberão autoridade de governo sacerdotal, aleluia. E muitos, aleluia, muitos nascerão durante o reino milenial. Observa que este será um reino de paz, este será um reino de segurança. Isaías, no capítulo 65, versículo 25, ele disse: sobre o monte do Senhor não se fará mal algum, aleluia. Será um reino de paz, de segurança, de prosperidade e de justiça. Porque nós não vemos justiça neste mundo, porque nós não vemos paz neste mundo, porque nós não vemos segurança. O fruto do nosso trabalho parece que é tomado, parece que nós trabalhamos, mas ao final do mês nós não vemos o resultado, aleluia, porque a injustiça ela reina, aleluia. Mas no reino do milenial de Cristo, aleluia, as coisas serão restauradas, a natureza será restaurada na sua condição original,
pela sua ordem, pela sua perfeição e pela sua beleza. Aleluia. Porque a ganância dos homens, elas levaram a destruir a sua própria moradia, a natureza. Em Romanos, no capítulo 8, no versículos 19 e 22, Paulo vai dizer que há uma expectativa da própria natureza, há uma expectativa pela revelação dos filhos de Deus, ou seja, a própria natureza geme para que estabelece a restauração de todas as coisas. Aleluia. E aí você vai contemplar a natureza na sua essência. Aleluia, glória a Deus. Aí você vai contemplar no reino milenial a beleza daquilo que Deus, Ele criou. Aleluia. Quantos têm essa esperança, purifica-se a si mesmo. Aleluia, glória a Deus. Durante o reino milenial, não haverá engano. Todavia, alguns deliberadamente optarão pela desobediência. E aí a palavra do Senhor vai declarar que Satanás será solto por um breve momento de tempo. E aqueles que se manterem na desobediência, eles se reunirão contra a rebelião contra o Altíssimo. Mas diz a Bíblia, aleluia, que Cristo destruirá, e ao fim do milênio, e ao final do milênio, ele será lançado no lago de fogo. A morte já está no lago de fogo, o falso profeta já está no lago de fogo, e ao final do milênio, durante este período, aleluia, glória a Deus, Cristo entrega o poder ao Pai. Cristo entrega o poder ao Pai. Então virá o juízo final. Aleluia. Então virá o juízo final. Porque aqueles que não aceitaram a Cristo, aqueles que endureceram seu coração, aqueles que se rebelaram contra Cristo, aleluia, glória a Deus, aleluia, eles entrarão no juízo final. No grande trono branco de Deus, abre-se-á os livros, aleluia, e todos os mortos dos mares, da terra, debaixo da terra, comparecerão diante do Altíssimo para ser julgado. Aleluia, mas a igreja já está, aleluia, ao lado do Senhor. Aleluia. A igreja já está ao lado de Cristo, aleluia, aleluia. E alguns acham que Deus ainda perdeu o controle da situação. Alguns acham que ainda os governos do mundo estão fora do controle do nosso Cristo, aleluia. Mas a Bíblia vai dizer, em Mateus 28, 18, que Jesus disse: todo poder foi me dado nos céus e na terra. Aleluia, o que há de se cumprir, se cumprirá. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, aleluia, permanece fiel ao Senhor. Oh, aleluia. Permanece fiel a Jesus, aleluia. Permanece fiel à fé que uma vez nos foi dada, aleluia, aleluia, porque é justamente esta fé, aleluia, que nós vamos guardar até o final. Aleluia, que Cristo nos recompensará. Aqueles que perseverarem até o fim, eles vão receber a coroa de vitória. Aleluia, vão reinar com Cristo. Aleluia, glória a Deus. Vão reinar com o Senhor e vão receber a recompensa do Deus Todo-Poderoso. Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.